Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Bande Paramanandamādhavam Brindāvai Tulsidev Vai Piyāvai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narunchaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaruna Dhyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tirthas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhittatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurujita Kimapi Bhavadu Shivadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karasi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadam Dhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirthanai kapitaro kamala shataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanango madhapuharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Bhagisha Jusha Vadane Lakshmir Jasya Vakshasi Jasyaste Desambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Jasyasti
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatro samasati sura haru abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vai. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatro samasati sura haru abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vai. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahansa Jagadguru disse: quando o nosso pensamento, o nosso desejo, nossas emoções se encontram, coincidem com os desejos do Senhor Supremo, então nós nos tornamos felizes no verdadeiro sentido. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que quando nós nos reconciliamos, o centro do nosso coração com o Senhor Supremo, com o Guru e com os Vaishnavas, somente naquele momento nós vamos nos sentir satisfeitos no sentido verdadeiro, nunca antes disso. Muitos devotos, ou assim chamados devotos, perguntavam para Srila Prabhupada: você diz não vá lá, não vá lá, não vá lá. Onde nós podemos ir? Onde nós podemos ir? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: muito bem, vocês podem ir onde não houver Namaparada. Pelo menos mantenha esse critério. Se não tiver Namaparada, você pode ir. Se não houver ofensa aos santos nomes naquele local, você pode ir. Até Namabhasa, até a sombra dos santos nomes, eu posso permitir que você vá. Mas, porque você não vai receber resultados extremamente negativos ou resultados negativos. Mas, se você então, se você conseguir pronunciar Namabhasa, que é a sombra dos santos nomes, pelo menos você vai alcançar a liberação. Mas se você se aproxima de onde há Namaparada, você acumula ofensas. Prabhupada costumava dizer: eu não tenho interesses pessoais, eu estou somente aconselhando você. Se você puder seguir este caminho, assim você não vai cair. Porque Namaparada pode lhe fazer cair. Namaparada pode querer dizer que você vai receber resultados negativos dia a dia. A maioria dos devotos pergunta: diante do meu Guru Padapadma, muitos devotos vinham. Eles vinham e diziam: nós estamos fazendo tantas coisas, mas a gente não recebe resultados espirituais. Por quê? Nós tomamos banho no Ganges, nós estamos cantando Harinama, fazendo Ekadasi, nós tomamos abrigo no Vaishnava, nós cantamos o Gayatri, fazemos parikrama, peregrinagem, mas a gente não está recebendo o resultado suficiente. Qual será a razão? Guru Padma costumava dizer: você está fazendo tudo, mas você não pensa que erros você está cometendo. Você tem seguido o processo externamente, você tem praticado tudo, ok. Mas você se esquece de se perguntar que tipo de ofensas você está fazendo aos pés de lótus do Dhamma Sagrado, do nome do Senhor, do Guru dos Vaishnavas, da Prashada. Da Prashada também a gente faz: essa Prashada eu não gostei. Essa Prashada é mais gostosa, então me dá dessa. Essa é a ideia das pessoas. Então, dessa maneira, nós cometemos Vaishnava Parada, Nama Parada, Dhamma Parada. Nós estamos sempre fazendo ofensas. É por isso que nós recebemos resultados negativos. Um menino pequeno já brincou com alguma lousa aqui. E os meninos sentam e vão brincar. Eles vão jogar dados em cima dessa tábua.
Tem 6 números no dado. E eles brincam, jogam, e de acordo com o número que sai, eles vão subir é uma espécie de jogo de tabuleiro, que se o número é bom, eles sobem, depois tem desenhos com cobras, aí a cobra traz eles de volta para baixo. Esse tipo de jogo existe. A mesma coisa, nós estamos fazendo e fazendo progresso, nós estamos fazendo algo. Nós não estamos calculando, nós não estamos pensando que estamos também fazendo ofensas. Isso a gente não calcula. Nós fazemos algo, mas a gente comete ofensa paralelamente. E esse é um grande problema. É por isso que você não chega a resultados. Como, por exemplo, na idade moderna. Existem exemplos. Hoje em dia, na modernidade, existem perguntas, por exemplo, né? Como no questionário. Se você responde certo, você recebe um ponto. Se você comete um erro, você recebe menos um. Mais um, se você dá a resposta certa. Se você dá a resposta errada, você recebe uma penalidade, menos um. Então vamos supor que nesse teste de competição, para ver quem é o melhor, você recebe a resposta certa de 50 perguntas. Mas outras 50 perguntas você erra. 50 menos 50, 0. Isso é o que acontece com a nossa vida espiritual. Caso contrário, nós faremos um grande avanço com o Bhajana. De alguma coisa a gente faz, mas a gente faz a paradas. E é por isso que a gente regride. Isso é um grande problema. E eu comecei com um verso muito importante do Srimad Bhagavatam, esta aula. Aqueles que têm akinchana, niskinchana bhakti, bhakti sem desejos materiais, não tem interesse pessoal. A definição de bhakti apropriadamente está aplicada aqui. Anavilashita sunyam gyana karma dana vritam anukulyena krishna nishiranam bhakti rutama. Então, essa definição de bhakti cabe aqui. Ou seja, que a verdadeira bhakti é totalmente favorável ao Senhor Supremo. Absolutamente favorável, não há nada desfavorável. Então, todas as qualidades positivas, se manifestam no devoto. Os devotos puros, eles têm todas as qualidades transcendentais. Suraha mean demigods, that I cannot say. Surayo, actually you can say, those who are big sadhu, guru. Nesse caso, eles podem, às vezes eles significam semideuses, mas nesse caso podem significar devotos puros. Eles se manifestam fisicamente para nos guiar. Então é por isso que alguns devotos recebem toda a misericórdia do Guru Varga. Eles podem sentir, nosso Guru Varga está me guiando. O Guru Varga está me guiando. Alguns membros do nosso Guru Varga, como Shilavana Goswami Maharaj, Shila Goswami Maharaj, eles caminhavam, eles nasceram longe da Índia, longe de Bharatvarsha, mas mesmo assim, eles se sentiram inspirados por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Automaticamente. O que fazer, o que não fazer. O que dizer, o que não dizer, que tópicos, tudo pela inspiração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque o Guru tem esse tipo de poder transcendental que pode entrar no coração do discípulo e ajustar a situação. Então, dessa maneira, se eu falar sobre Divyasuri, como ontem, Surayo, this word came. Yanmada Suyatyavan Mayadi Korachapti Savikko Saradutini Brahma Hidayo Adi Kavayam Yanti. Just Surayo.
Então, o que nós dissemos ontem? Surayo, nesse caso, não significa semideuses, significa aqueles que têm visão transcendental, eles enxergam o passado, o presente e o futuro. Então, na verdade, o Guru Vaishnava pode vir e se sentar no nosso coração e nos guiar. Esse é o Siddhanta Vichara. Então, os devotos puros, eles têm qualidades transcendentais dentro de si. Automaticamente elas se manifestam. E aqueles que não são devotos, eles não têm prática devocional. Então, como você poderia esperar que eles tivessem qualidades não materiais dentro deles? Eles são pessoas materialistas, eles têm um caráter demoníaco. Dentro deles nós não podemos esperar qualidades transcendentais. Externamente nós podemos ver Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Você poderia dizer que Bhakti Pramod Puri Goswami tinha boas qualidades. A gente poderia dizer, olha, tem um velhinho lá na minha cidade que tem as mesmas qualidades de que ele tem. Se você falar dessa maneira, você vai ser punido. É errado imaginar que uma pessoa materialista, mesmo que ela seja bondosa, tem as mesmas qualidades de um Vaishnava. Você pode parecer para você que um materialista tem as mesmas qualidades de um Vaishnava, mas isso não é possível. Os Vaishnavas têm qualidades transcendentais, os materialistas têm qualidades materiais. Externamente pode parecer exatamente a mesma coisa, mas internamente o caminho daquelas qualidades na mente e no coração do Vaishnava é totalmente transcendental. O Guru Vaishnava, portanto, tem qualidades aprakrita, não materiais. Os materialistas têm qualidades materiais. Então, são qualidades que pertencem a este mundo. E qualidades transcendentais vêm do mundo transcendental, de Vaikuntha Jagat. As qualidades transcendentais vêm de Vaikuntha Jagat. Como você pode esperar que você vai receber qualidades transcendentais em uma pessoa materialista pela misericórdia de quem? De Mahamaya? Impossível. Então, qualidades aprakrita nós podemos encontrar somente no Shuddha Guru Vaishnava, no Vaishnava puro, no Guru perfeito. Está escrito no Shastra. Dentro de um devoto, todas as qualidades de Krishna podem aparecer. Está escrito no Shastra. Todas as qualidades de Krishna podem aparecer no coração do seu devoto, automaticamente. Mas todas as qualidades não significam que eles podem receber o poder da criação material, isto ou aquilo. Não. Ou que eles façam Rasa Lila. Isso não. Eles recebem as qualidades de Krishna, mas isso não significa que as qualidades especialíssimas do Senhor se manifestem nos devotos puros. Existem qualidades hiper especiais que são reservadas somente para Krishna. Venu Madhuri, Rupa Madhuri, Lila Madhuri, Guna Madhuri. Então, Madhuri significa doce. Venu Madhuri, a doçura da flauta. Lila Madhuri, a doçura dos passatempos. Rupa Madhuri, a doçura da forma do Senhor. Estas qualidades, eles não terão. Krishna tem qualidades especialíssimas que nós não podemos esperar, nem mesmo em Narayana, nem mesmo em Ramachandra, nem em Varaha nos seus avataras. Não, eles não manifestam as qualidades exclusivas do Senhor Supremo, de Krishna. Muito bem, a alma condicionada de alguma maneira pode desenvolver alguma qualidade especial que possam vir de Krishna. Krishna é a fonte completa. Krishna é a fonte completa. Então, gota a gota, as qualidades de Krishna podem se manifestar no coração dos devotos puros, vindo de Krishna. Krishna é completo, o Guru Vaishnava também, mas nós não podemos dizer que existem. Todas essas qualidades existem em Krishna de maneira absoluta, porque Ele é o Senhor Supremo. Ele tem todas as opulências,
Mas o Guru Vaishnava pode receber algo dessas qualidades. De acordo com a sua bhava, eles também se sentem satisfeitos e completos. De acordo com as emoções do coração do Vaishnava, o Vaishnava também se sente satisfeito e completo. Então, o Vaishnava sempre vai lhe guiar de maneira apropriada, ele nunca vai lhe guiar mal. Então, ontem os devotos me pediram para explicar então, essa lista de devotos que alcançaram a perfeição. Maharaj está promocionando novamente. Como eles receberam essa satsanga? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer Vitrashur. Trashto significa Trashtananda, o filho do demônio Trashta, Vitrashur, que era antes Chitraketu Maharaj. Você precisa entender quem era Vitrashur. Se você não for na razão original, você não pode entender. Então, nesta vida, ele estava interpretando o papel de um grande demônio, Vitrashur. Mas numa vida precedente, ele era Chitraketu Raja, o rei Chitraketu. Um rei poderosíssimo. Todos os continentes. Saptadip, as 7 ilhas, estavam sob o controle dele. Pela ajuda do Senhor Shiva, pela misericórdia do Senhor Shiva, ele era poderosíssimo. Ele tinha muito poder. E ele podia ver tudo, mesmo aquilo que era invisível para nós. Ele recebeu a posição de controlar todos os Gandharvas, de tão poderoso que ele era. Os Gandharvas são os semideuses responsáveis pela música dentro do cosmos. Então, mas mesmo assim, ele estava se sentindo muito insatisfeito. E aí ele encontra Angira Rishi, Angira. E diz, rei, como você está? Ele diz, eu estou bem, mas na verdade eu estou também triste. Fisicamente eu estou triste, mas mentalmente eu estou deprimido, porque eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. E Rishi responde para ele, Angira Muni, Angira Rishi, ele diz, no seu destino não tem filho, então você não poderá tê-los. Existe alguma ofensa, alguma atividade pecaminosa na vida passada, então nessa vida você não pode ter filhos. Então ele vai dizer, mas pelo teu poder, ó Rishi, ó Muni, você pode me ajudar a ter filhos, porque eu não tenho vontade de viver assim. Então, Angira Rishi faz um ritual. Putrishi Yagya. Putra Yagya quer dizer filho. Então, se você, na cultura védica, nós sabemos que existem rituais. Pessoas que não têm filhos, eles podem alcançar um ritual. E pelo poder do ritual, obviamente precisam ser brahmanas puros, etc, etc. Em Kali Yuga não são indicados, fecha parênteses. Eles querem alcançar, por exemplo, uma posição nos planetas celestiais. Então existem diferentes desejos que correspondem a diferentes procedimentos nos yagyas. Então aqueles que têm diferentes desejos, eles podem preencher esses desejos através de rituais para os semideuses ou para Vishnu. Então, Angira faz esse yagya e oferece um doce que foi oferecido para Vishnu, para a rainha, a esposa. Ele diz para o rei, você pode dar este Paramanna, este doce para a sua primeira rainha. Então, o rei dá essa prashada para a primeira rainha. E tinha muitas esposas e a rainha aceitou, comeu esse doce e ela, dentro do ventre dela, gerou um bebê. E esse bebê crescia. E no momento certo, o bebê nasceu.
very small. Uma criança muito Take pequena. birth. Ele King nasceu. become mad. E o rei ficou louco. King becomes so mad out O of rei ficou tão enjoyment louco that he don't que forget por that he is conta do king. desfrute de He forget ter that um he is filho, ele king. esqueceu que ele era um He rei. dancing, Ananda. Ele dançava em Oh, felicidade. now I have some. Ananda. Everything. I Agora eu conquered tenho heaven. tudo, eu conquistei os céus. This was Ananda. But he forget Mas ele se that esqueceu while Angira Rishi que wanted Angira to Rishi arrange yajna, aceitou fazer o while giving ritual. this prasadam, Mas enquanto ele deu a prachada, ele disse he told one sentence. uma sentença. He wanted to Ele forecast fez something, uma previsão. but king forget. Mas o rei se esqueceu dessa He wanted previsão. to say, Angira Rajan, Rishi disse ao rei: anyway you are going to get son, de qualquer maneira você but vai that receber son então um can give filho. you both Mas esse pain filho and vai lhe pleasure. dar ao mesmo tempo muito prazer e That muita what? dor. Before leaving, he told Ele disse isso Rajan, antes de ir surely embora you can get one Angira son, Muni. but be careful. Mas tome cuidado This com son esse filho que becomes você the tanto reason deseja, of your pois ele pain. será a razão da sua dor e do seu prazer, e da sua dor. Mas o rei esqueceu. Ele só pensou no desfrute, o rei. Ah, meu filho nasceu. Ele não se lembrava desse detalhe. All other queen, Então, aos poucos o que aconteceu, todas as outras rainhas become very jealous. ficaram muito First invejosas. queen taking baby and A king primeira was rainha teve um her. filho e o rei estava sempre só com ela. We can take revenge. Nós vamos nos What kind of vingar, revenge? elas pensaram. What is the reason of our dissatisfaction? Only Por que, this que small nós boy. estamos Can kill the small boy. insatisfeitas? Problem is Por over. causa dessa criança. So they Nós took vamos matar a decision criança e o to problema está apply some resolvido. poison in Então the elas milk. decidem colocar veneno no leite do Anyway, bebê. everybody, all mother, they are all fostering, they are stepmothers. They are also taking care sometimes. Às vezes existem Drama is always babás, there. não? Que Drama is cuidam always de there. crianças e às vezes Drama existem not- dramas. Drama is very cheap, we can solve. O drama é uma coisa many- barata, acontece em todos os To lugares. show drama, no need of paying any money. So they can pay. So they are paying drama. Someday they jointly drama. Drama, Some então they há jointly muitas pessoas que take fingem que decision. gostam das They crianças, took né? decision to Fazem apply teatro. poison to the baby. Então elas decidem dar Then veneno the para aquela baby criança. was Então given poison in the milk, esse bebê recebeu veneno no leite left body. e esse bebê abandonou o corpo. When the mother, Então, first quando a queen coming in the mãe room, se entrou no quarto, she is calling, ela chamou o my bebê. boy, Bebê, meu filho, you can get up, levante-se, get up. levante-se. But the boy not giving any Mas o response. What menino happened? não respondeu. Really giving response. Now O que watch, aconteceu? the eyes is up. Ele estava com os olhos abertos. What happens? O que aconteceu? Body cold. O corpo dele está started frio. shouting Ela começou a like gritar mad. como louca. Started crazy. Como louca ela gritava. Going to make suicide almost. Ela quase se King was matou. informed. E o He rei was foi in the informado. assembly of Ele estava na you know, Assembleia Real, in his throne. sentado no After trono. getting information, King Depois de also receber a informação, running. o rei saiu All his correndo. hair, all crown, fall down A on ground. coroa caiu no And he's chão. E ele saiu correndo, como um louco. Sometimes falling down, some Ele chegou a down. escorregar e cair no chão, e He's levantar. sleeping, going down. E correu na direção do quarto da rainha e The descobriu only treasure in que o my único life, tesouro em sua vida, essa era a estimação dele, é o cálculo dele, o único tesouro da minha vida. Se foi, meu filho, se he foi. started crying in such a way Ele chorou de that tal the heart can maneira crack. que a terra poderia ter He rachado embaixo started dele. crying in such a way so that the earth can crack. A terra poderia rachar sob os pés dele, de tanta dor que ele sentiu. Ele não conseguia parar de chorar, ele queria se matar também. Finally, what happens? O que All this acontece? kind of lamenting, Então, por conta de todo esse lamento, essa situação tão dolorosa que reverberava em todos os lados, o próprio Angira Rishi, junto com Narada Muni, vieram até o palácio do rei appeared in front of e se manifestaram king. But diante in dele, the do guise rei. of ordinary, they cannot understand the Narada Rishi and Angira Rishi. Ele não entendeu que era Narada e Angira. So, Eles vieram Rajan, disfarçados. why you are crying so E much? disseram, rei, por que What você está happened to you? chorando tanto? O que Why you aconteceu? gone crazy? Por que você enlouqueceu? My son gone. Meu filho morreu, ele abandonou, ele foi embora de mim. Oh, Este filho, your son gone. oh, seu filho se matou. Morreu, perdão. Then Naraji Maharaj, Então Narada when Maharaj you call the Atma spirit, chamou a hey, alma, ei, speaking to the boy.
Ele fala com o menino: ó menino, por que você se foi? Você poderia receber o privilégio de se sentar no trono, muitas opulências, e o Espírito vem dentro do corpo daquele bebê. E ele responde: meu dever aqui, o que quer, o papel que eu deveria interpretar acabou agora, e eu preciso ir para outro lugar. Todo o meu dever aqui acabou. Às vezes tem, por exemplo, no teatro, uma peça que está acontecendo, alguém interpreta o bandido, alguém interpreta outro personagem. Quando acaba, a pessoa tira a roupa e vai embora. Tira o bigode falso e vai embora. Então o menino respondeu isso, o espírito do menino respondeu isso. Meu papel aqui acabou. O rei observa esse incidente. O rei consegue se controlar. Oh, meu Deus, a alma dele voltou e falou: meu filho não é este corpo, a alma dele se foi. Ele continua vivo. Então ele conseguiu se controlar. E a mesma coisa acontece com o filho de Shrivas Pandita. Shrivas Pandita e Mahaprabhu estavam dançando, e todos os devotos no meio tempo. O único filho de Shrivas Pandita se foi do mundo material. Quando Mahaprabhu precisou entender, quando Mahaprabhu ficou sabendo, ele ficou triste, né? Ele foi conversar com a família. Mahaprabhu chama de volta a Jivata. Você é filho de Shrivas Pandita, você tinha tudo, por que você foi embora? E a alma volta e entra de novo dentro do corpo do filho de Narada de Maharaj, que é Shrivas, né? O filho de Shrivas Pandita. Ele responde: ó Senhor, meu papel aqui acabou, e agora eu preciso ir para outros lugares, eu preciso ir. Então, dessa maneira, o rei consegue controlar seus sentidos, também pela misericórdia de Naradaji. Ele começa a cantar mantras especiais: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este mantra foi dado a ele para Naradaji Maharaj. Em 7 dias, ele alcança sucesso espiritual. Continuamente ele canta aquele mantra. Enquanto ele canta, ele desenvolve muito poder espiritual. Vocês talvez não sabem, mas aqui não dá para ver. No espaço existem muitas coisas que a gente não enxerga. Mahapurushas, Guru Vargas, Rishis Munis. Eles talvez estejam aqui em forma sutil, a gente não pode vê-los. Eles estão invisíveis. Uma vez um membro do nosso Guru Varga disse exatamente essa mesma coisa, Sagara Maharaj. Prabhupada mandava ele pregar, mas ele não tinha uma locução muito apropriada, ele não falava direito. E um dia em Midnapur, teve uma assembleia de noite, e todos as pessoas estavam falando. E agora o rei vai falar pela última vez. O rei não. Esse Vaishnava, quando ele começou a falar, toda a audiência começou a ir embora, porque ninguém conseguia entendê-lo. Então todo mundo da audiência foi embora e aquela assembleia ficou vazia e os servos dele falaram: Maharaj, não tem mais ninguém aqui, você pode parar de falar? Sagara Maharaj disse: quem falou? Quem falou que não tem ninguém? Eu estou vendo tantas jivatmas aqui. Está cheio de almas aqui. Eles estão escutando. A mesma coisa aconteceu com Srila Swami Maharaj, que uma vez um homem muito rico arranjou uma grande assembleia, um anfiteatro enorme. O Swami estava lá e ninguém veio. Ele pagou muito dinheiro por aquele teatro, que estava vazio. O Swami Maharaj deu Harikata mesmo assim. Os discípulos, porém, falaram: olha, Gurudeva, eu sinto muito, mas nós convidamos muita gente, mas ninguém veio. Maharaj respondeu:
O Guru Varga está aqui. Eles estão escutando. Todas as divas em forma sutil também estão escutando. Nós não estamos interessados em quem vem materialmente ou não. Então, Chitraketu Maharaj alcançou sucesso com o seu mantra espiritual. E ele se torna líder dos Gandharvas. Então, o que acontece? Ele estava voando numa carruagem voadora, numa Vimana, num disco. Né? Então ele passa num lugar onde o Sr. Shiva estava, ele enxerga o Sr. Shiva dando Harikata. E Devi Parvati Mãe estava sentada na perna do Sr. Shiva, no colo do Sr. Shiva, enquanto ele estava dando conselhos para todos os rishis e munis. Então, Chitraketu Raja vai naquela direção. Então, ele é Jagadguru de Chitraketu Maharaj, olhando ele da nave. Ele age como um acharya, ele está sentado com a mulher no colo dando conselho. O que as pessoas vão entender? Ele faz essa espécie de piada desse comentário. Mas Parvati escuta. E ela fica muito brava. O quê? Shankar Bhagavan não fica bravo. Shankar Bhagavan fica pacífico. Ele não fica bravo. Ele está brincando. Parvati fica muito brava, né? O quê? Você é um instrutor? Você é o único que vai reclamar do meu esposo. O Sr. Brahma nunca falou nada sobre como isso. Eu vou amaldiçoar você. Você vai nascer como um demônio. Você vai receber um destino de demônio. Chitraketu Raja desce da Vimana, do avião, e presta reverências diante de Devi e diz: Devi, eu não vou prestar reverências para você, para que você retire a sua maldição. Eu presto reverências para você porque eu penso que isso seja o desejo do Senhor Supremo. Caso contrário, você teria entendido o meu coração. Por que você não conseguiu entender meu coração? Porque esse foi o desejo do Senhor. Mas o Sr. Shiva não ficou animado. Ele pôde realizar que esse meu irmão espiritual estava brincando comigo. Por que irmão espiritual? Porque ambos eram discípulos de Sankarsana. Naradaji Maharaj deu um mantra, mas Sankarsana também era guru deles. Como no caso de Madhacharya. Externamente você pode ver que ele tem um guru material, mas ele também recebeu mantras de Vyasadeva. Então, dessa forma, o Senhor Sankarsana era guru também, Chitraketu de Shiva. Então, às vezes você pode dizer que Sankarsana, nesse caso, fosse Shiksha Guru dele. Porque o guru mais oficial seria Narada Muni ou Angira, né? Então, o Sr. Shiva percebeu, o meu irmão espiritual estava brincando, mas Parvati Devi ouve aquilo como uma crítica séria, real. Então, assim ele vai nascer como demônio. Esse mesmo Chitraketu Raja agora vai nascer na forma de um demônio, cujo nome era Vitrashura. Então, Vitrashura, Vittasur actually according to curse. De acordo com essa maldição, ele vai nascer como esse demônio. Mas antes ele já era um devoto, não? Então, de acordo com os seus samskaras precedentes, agora ele vai nascer como demônio. Então, externamente, por conta dessa maldição, ele nasce como demônio, mas o seu bhajana, a associação dele com Naradaji, com Angira, com Sankarsana, tudo aquilo ficou no seu coração. Então, nessa nova vida, ele recebe uma misericórdia especial, mesmo como demônio.
Então, antes de deixar o corpo, ele se lembra do Senhor Supremo, como Chitraketu Maharaj. Ele diz, eu queria ver seus pés de lótus. Já como Vitrashur. Ele se ajoelha no meio da luta com o Senhor Indra e diz, ó Senhor Supremo, nesta vida eu queria rever seus pés de lótus. Indra diz, meu Deus, você é um demônio, como que você tem tanto conhecimento transcendental? Você é um demônio, como que você tem Divya Gyana? Gyana, conhecimento, Divya, divino. Então ele faz essa oração lindíssima para o Sr. Shiva, Vitrashur. Priya priyeva vishatam vasanya vishitam vishanya manaha aravindaksha dikshatam. I like to see your lotus feet. Eu quero ver seus pés de lótus. I like to see your lotus feet. Oh, Sankarshan, eu quero ver seus pés de lótus. Então ele vai orar dessa maneira. Essa oração aparece nos seus lábios. Eu só vou tocar. Então é assim que Chitraketu recebe associação nessa história dele. Então, Narada nós já falamos várias vezes. Narada não, perdão, Prahlada Maharaj disse, nós já falamos várias vezes. Ele recebeu o conhecimento de Narada Muni quando ele estava no ventre de sua mãe Kayadu. Então, depois de ouvir todo o Bhagavatam, Prahlada Maharaj, apesar, obviamente ele é uma companheira eterna do Senhor Supremo, mas externamente ocorre esse passatempo. Por exemplo, no caso de Parikshit Maharaj, externamente você não vemos um guru. Mas depois de ouvir o Bhagavatam, ele manifesta a Prakrita Gyan, conhecimento espiritual transcendental. Então, ele tinha visto Krishna dentro do ventre, quando Krishna tinha protegido ele de uma bomba atômica disparada pelo filho de Dronacharya Ashwatthama. Então, nós não vemos Guru na vida de Parikshit Maharaj, nós não vimos ele aceitando um Guru numa cerimônia oficial. Então, Prabhupada respondeu sobre isso. O que você acha que é Diksha? Se não há conhecimento transcendental, mesmo depois de você tomar Diksha, a Diksha não funciona. Vamos supor que eu tenha tomado Diksha 40 anos atrás. Mas essa Diksha é inútil se eu não recebi conhecimento transcendental. Então, muitas vezes eu disse que o Bhagavad Parampara, que o Guru Parampara, responde dessa maneira. Então, através da Diksha, nós desenvolvemos Bhagavat Tattva Vijnana, conhecimento realizado sobre o Senhor. Então, a verdadeira Diksha tem que levar a este conhecimento transcendental. Conclusões espirituais. Então, Guru Parampara, Mantra Guru Parampara, Bhagavata Guru Parampara, são duas linhagens. Então existe um Parampara que é de mantra, ou seja, de iniciação, e um Parampara que é de Shiksha, ou que é de Bhagavata, que é de devoção. Então, se você não recebe devoção no seu coração, todos os mantras que você receberam não foram mencionados, é como se eles não existissem. Então, a devoção que é passada, Bhagavata Parampara, o Parampara, a sucessão discipular, que passa a devoção no seu coração, ela é paralela. Você pode receber iniciação de mantras e você pode receber um guru que te passa devoção. Ele transmite bhakti no seu coração. Então, existem dois Paramparas. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta queria mostrar como a gente harmoniza essas duas linhagens, o Mantra Parampara, o Parampara que vem através das iniciações, e o Bhagavata Parampara, que é o Parampara que traz devoção do coração de um outro devoto que te instrui. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta falava de Shrautapanta, então desse fluxo que vem através das palavras e traz devoção para o nosso coração. Então, Prahlada Maharaj, externamente, você não vê ele tomar mantras de alguém. Ele ouviu o Bhagavatam, então ele ouviu mantras. Ele desenvolveu tudo através dos versos do Bhagavatam, que ele ouviu de Narada Muni, quando ele estava dentro do ventre da mãe. Vishwaparva foi jogado na floresta pela sua mãe. E ele foi acolhido por Rishis e Munis.
Então, develops some gyan. este filho desenvolve conhecimento. He was a great devotee. Então, Bali Maharaj era um grande devoto. Porque todos os diferentes membros de Bhakti, ele obteve sucesso. Ele age como líder, como Parikshit Maharaj, que é, digamos, a personificação de ouvir, Shukadeva Goswami, a personificação de pronunciar o Harikatha. Então, dessa maneira, todos. E você vai, por exemplo, entender que Bali Maharaj também vai agir como Acharya de Atma Nivedana, entregar tudo aos pés de lótus do Senhor Supremo, sem uma gota de interesse pessoal. Então, Bali Maharaj deu tudo, neto de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ofereceu a si mesmo de tal maneira seu corpo, sua mente, até o corpo. Maharaj está falando do neto de Prahlada, que é Bali. Então, com duas pernas, o Senhor tomou todo o universo, 2 passos. E agora, onde eu vou botar o terceiro passo? Então, Vrindavali, a esposa de Bali Maharaj, fala para ele: Prabhu, diga para o Senhor, Prabhu, põe o seu terceiro passo sobre a minha cabeça. Isso é o significado de Dharma Patni. Então, a esposa disse isso para ele, e ele responde: Prabhu, eu não tenho mais nada, faça o terceiro passo sobre a minha cabeça. Então, Vamana Maharaj coloca o pé sobre a cabeça de Bali. Então, veja, Bali Maharaj é um grande rei, muito poderoso, mesmo no céu. Ele era soberano até dos planetas celestiais. Então agora ele perde tudo, ele dá tudo para Vamanadeva. Então não sobra um objeto que seja dele, que ele possa dizer: esse é meu. Porque através dos seus passos, Vamanadeva ocupou todo o universo. Ele tinha dito: eu vou lhe dar o que couber dentro do arco desses 3 passos. Então, Bali Maharaj tinha aceitado seu avô Prahlada como guru, como Acharya também usou essa palavra. Então, dessa maneira, Bali Maharaj recebe todos os seus ensinamentos de Prahlada. Banraj, nós já falamos, vocês se lembram? Eu não vou repetir, houve uma grande briga entre o grupo de Krishna e Banraja. Ele recebeu bênçãos de Shankara Bhagavan Sr. Shiva, porque ele era seu devoto, Banraj. Então ele tinha milhares de braços, 1000 braços, mas Krishna cortou seus braços e deixou 4 braços para ele. Os braços foram cortados pela Sudarsana Chakra. Então, nesse meio tempo, como ele era discípulo de Shankara Bhagavan, ele não tinha tido associação real antes. Quando Shankara Bhagavan, porém, ora como um grande devoto, como Vaishnavanam Shambhu, como rei dos Vaishnavas, ele ora ao Senhor: eu prometi para ele, não o mate. Eu prometi para ele que eu teria lhe dado bênçãos, então não o mate. Ele agora sobraram 4 braços só para ele. Eu tinha dado bênção porque ele manifestasse 1000 braços na batalha. Então Krishna responde: eu não vou matá-lo. Eu cortei seus braços para que ele pudesse jogar fora o seu falso ego. Porque é minha promessa que eu não mato ninguém que esteja na linhagem de Prahlada. Então, na dinastia de Prahlada, eu jamais matarei ninguém, responde o Senhor Supremo. Então, eu não farei isso.
he saw Krishna Bhagavan Então, naquele and momento, how appealing way Bandaraj vê Shankara, his Shankara guru, rezando para Krishna. Ishtadev. Ele vê o seu Istadeva orando. Then at Então, that naquele time he momento, realized something. ele realiza algo. Like Ajamil, Como a Jamila. Ajamil got satsanga. A Jamila How? recebe satsanga como? Directly Ajamil never got any. Diretamente ele não But recebe. where, why, when Mas quando ele he was recebe? calling his son Quando ele chama seu filho Narayan no momento da morte, porque ele estava com medo de morrer. Ele chama seu filho mais novo, mais jovem. son, very many sons. Then at the Tinha time of muitos death, filhos, mas ele chama este, chamado Narayan, no momento da morte. Yamaraja going to depute, Então, o send semideus da morte manda seus servos. servant. Go and take Diz, vá, Ajamil, leve bring a him Jamila, here. You can trago give aqui, punishment. nós vamos puni-lo. When Yamaraja is, Então, quando messenger Yamaraja, coming, os mensageiros de Yamaraj vêm, servant, os by Yamadutas watching their fearful figure, vêm, e ao olhar a sua figura, as figuras tenebrosas desses Yamadutas, ele começou a chamar o filho Narayan. in the form of Narayana. Então, Actually, he was calling o his nome de son. Narayan, ele estava chamando seu Then filho, that time, mas mesmo immediately, assim, Vaikuntha naquele momento, Varsha, imediatamente os associados do Vaikuntha Senhor Varsha appeared there, Vishnu, Narayan, and Vaikuntha Parshad, Vaikuntha Varsha went to associados stop them. do Hey, Senhor you Vishnu cannot take this pararam out. ele, você não Why? pode levá-lo. He's a sinful personality. Porque disseram os He has done Yamadutas, so ele many é pecador, ele fez inúmeros pecados, nós But you sabemos. have no idea about Mas Dharma. você não sabe What qual do é a you lei mean do Dharma? Yamraji Como assim Maharaj, our Dharma? leader, is going to give us instruction. We are coming here to arrest him. O meu Senhor, eles estão falando do semideus da morte, né? Ele é o Senhor do Karma. Como é que você vem falar de Dharma para mim? Nós sabemos o que é o Dharma e o que é o Karma. Não, vocês não perceberam que eles falaram o nome do Senhor na hora da morte? Narayana. Seus tolos, então, aqueles que pronunciam Narayana no momento exato da morte. Então vocês não têm direito sobre tal pessoa. Vocês não podem controlar tal pessoa. Porque ele já disse Narayana. Então nossos comentadores dizem, ele estava chamando seu filho, era Nama Abasa, então seria a sombra dos santos nomes nesse caso. Porque ele não estava chamando Narayana de maneira pura, mas ele estava pronunciando o nome do Senhor Supremo de maneira como quem pronuncia a sombra dos santos nomes. Então, mesmo assim, você recebe liberação se você canta Namabasa, a sombra dos santos nomes. Então, naquele momento, a Jamila estava observando tudo aquilo no espaço na frente dele. A discussão entre os Vishnudutas e os Yamadutas. Então, aquele Harikatha, aquilo que os Vaikuntha Parshads, aqueles que são os associados eternos do Senhor Supremo, que ficam em Vaikuntha Jagat, estavam falando, aquilo foi um Harikatha. Então, ele se associa com essas personalidades perfeitas. Então, ouvindo as glórias dos santos nomes, dos lábios de lótus deles, a Jamila recebe sadhusanga. E assim ele é liberado. Depois ele vai voltar a viver, vocês sabem o final da história, e ele vai fazer bhajana. E quando realmente a morte dele chega, antes disso ele vai deixar a família e vai para Haridwar cantar os santos nomes e fazer vida espiritual exclusivamente. Por mais 18 anos, segundo o Bhagavatam. Então é por isso que está escrito no Bhagavatam. Ajamil também foi até Vaikuntha. Sim, sem fazer bhajana, não. Ele foi liberado na primeira vez, quando houve essa discussão sobre ele. Entre os Yamadutas e os Vishnudutas, ele foi liberado. Mas depois ele vai cantar os santos nomes na sequência. Então nós podemos chegar no caso de Mayadanava. Ele recebeu a associação dos Rishis e de Munis. Bali Maharaj de Prahlada, o perigoso Ban, cheio de braços, ele recebe a associação do Sr. Shiva e pode realizar algo naquele momento. Então agora Mayadanava, ele era o construtor do palácio de Indra, Indraprastha, ele foi convidado. Vishvakarma,
que é o engenheiro dos semideuses, ele é o maior engenheiro dos planetas celestiais. É ele quem faz todas as construções. Mas Mayadana tem mais tecnologia do que ele. É inacreditável, mas ele mesmo sendo um demônio, ele tem mais tecnologia do que Vishwakarma. Não duvide disso. É como Brihaspati. Brihaspati é o guru dos semideuses. Ele é extremamente erudito. Mahaprabhu disse nas aulas da hora das 2 da tarde, das 3 da tarde, qual é o conhecimento que Shukracharya tem. Ele tem um conhecimento especialíssimo em relação a toda a matéria. Ele consegue ressuscitar os mortos. É um poder assim que Brihaspati não tem. É o Sr. Shiva que dá esse poder para Shukracharya. Ele é o guru de todas as civilizações demoníacas. E tem poderes especiais que nem o próprio Brihaspati tem. Então, às vezes ocorre nesses casos que os Ashuras têm às vezes mais poder do que os semideuses. Esses são 2 casos. Ele tem Sanjivani mantra. Brihaspati não tem esse mantra. Então Brihaspati manda o seu filho chamado Kacha. Kacha. Então ele manda ele até Shukracharya para receber esse conhecimento. Então ele manda, Brihaspati manda seu próprio filho para estudar com o guru dos demônios. É uma história muito longa, eu não vou contar todos os detalhes. A filha de Shukracharya quis se casar com o filho de Brihaspati. Que problema é esse? Como é que nós vamos nos casar? Ele é dos planetas celestiais. E era um demônio. Aí eles ficam bravos com ele. Acontece um problemão. O mundo material sempre tem problemas, mesmo nos planetas celestiais. Tanto nos planetas celestiais, até no planeta de Brahma tem discussões. Ninguém está satisfeito dentro do universo material. A única satisfação só ocorre no coração do devoto puro. Está escrito no Shastra. Nós pensamos, Indra está muito feliz. Ele é o rei dos céus. Mas ninguém é feliz, nem Indra. Ninguém aqui está feliz. Só existe a felicidade transcendental no coração do devoto. Em qualquer condição. Às vezes eles podem até parecer que não, mas mesmo num passatempo de doença, no momento de deixar o corpo, num passatempo de doença, o Vaishnava puro, mesmo que esteja manifestando esse tipo de passatempo, eles estão sempre felizes profundamente. Eu vi isso praticamente na vida do meu Guru Maharaj, Shanta Goswami Maharaj, Satya Govinda Maharaj, Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj. É inacreditável, é estranho. O próprio Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. As pessoas não acreditam. Mesmo no momento da morte, eu estava servindo a Govinda Maharaj, eu costumo servi-lo no último minuto. Ele estava deitado, sem roupas, e eu disse, Maharaj, você está sentindo muitas dores? Algum problema? Ele fez não com a cabeça. Na hora da morte, Raghava Chaitanya Prabhu, que era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta do sul da Índia, ele deixou o corpo em Gopinath Ghera, onde eu fazia bhajana. Muitas vezes eu cantava os santos nomes lá, eu fazia votos lá. Depois eles começaram a fazer política e eu não voltei mais lá. Eles fizeram alguma conspiração e depois fizeram para que eu não voltasse lá.
Foi Krishna talvez quem tenha feito esse arranjo. Na época do Corona, eles disseram agora, posso fazer um bhajana kutir para você, eles propuseram. He asked me the amount coming, what to do. Then I write a strong letter to you. Why you send money? Por que você não deu dinheiro? Você precisa de dinheiro durante o Corona. Maharaj respondeu, porque o Senhor Supremo me deu a inspiração de lhe mandar essa doação. Ela ouviu um Harikata, a esposa dele havia ouvido um Harikata. Pela inspiração de Nityananda, então eles resolveram me mandar esse dinheiro. Então foi assim. Eles nesse templo decidiram que Maharaj não viesse mais. E paralelamente alguém fez uma doação para construir um Bhajana Kutir para Srila Maharaj Prashambhava, inspirados por Nityananda. Então, Vishwakarma, o engenheiro dos semideuses, não pode mostrar tanta técnica de engenharia quanto Mayadanava. Em uma noite, Vishwakarma fez um palácio em Dwaraka, onde Krishna vai viver. Eles fazem palácios dentro da água, dentro do oceano. Vishwakarma fez um palácio dentro do oceano. Eu já fui até Dwaraka há 35, 40 anos atrás. Eu era muito jovem quando fui até Dwaraka. Com um navio você tem que ir nessa localização e você vê a ilha onde era o palácio de Krishna. E tudo ficou submerso sob a água, né? Depois que Krishna se foi. Então, veja, ele faz um palácio dentro da água, dentro do oceano, como é possível? E ele faz isso da noite para o dia, com seus poderes, né? Místicos, semideus. Mas mesmo assim, Mayadanava ganha dele. Então, Mayadanava conhece uma tecnologia muito sutil, muito profunda do ponto de vista material, e que Vishwakarma não alcança esse tipo de tecnologia. Então existem às vezes especialidades nas personalidades demoníacas. Então Mayadanava, enquanto ele constrói o palácio de Indraprastha, Hastinapur era a cidade original. Eu também fui até lá muito tempo atrás. Eu fui numa viagem que eu fiz quando eu fui para os Himalaias também. Você teria medo de ir lá. Nem em sonho você poderia entender como é possível alguém subir até lá em cima. Eu não sou um escalador de montanhas, eu nunca fui treinado. Eu subi lá em cima. Eu caí 2, 3 vezes, mas Gurudeva me salvou. Se eu caísse, eu ia num precipício. Ninguém ia achar nem uma pista de onde eu tinha caído. Mas eu fui salvo por Gurudeva. Dessa maneira, de qualquer forma. Algumas tecnologias existem. Você foi até Kedarnath? Lá tem um templo. Aquele templo foi construído pelos 5 Pandavas. Um templo para o Senhor Shiva foi construído por Bhimasena, por Yudhishthira, por Arjuna. Esse templo ainda está lá. É um templo do Senhor Shiva, Shankara Bhagavan. 20 anos atrás, tudo foi devastado. Teve um terremoto, acho que Maharaj está falando do terremoto que teve naquela época. Mas esse templo sobrou. Tudo foi destruído, menos esse templo. Tudo foi destruído. Esse templo ficou. Então, tem uma torneira ou uma coisa para escoar água que é feita na forma da tromba de um elefante, acho que nesse templo. Tem um devoto da Holanda, Purushottama, o nosso Purushottama, e esse devoto cujo nome eu não me lembro. Tinha outro devoto também lá. E esse devoto foi comigo uma vez na vida para falar Harikatha em um templo de Vana Goswami Maharaj.
numa floresta. Então esse devoto foi salvo. Ele foi lá, ele estava lá no ano do terremoto, acho. Ele conseguiu voltar. Todo mundo morreu. Poucas pessoas sobraram. Então, veja o que eu quero dizer. Veja a tecnologia. Como é possível que alguém faça um templo que sobreviva a uma catástrofe como isso? Eu fui num templo também para Yamuna Devi. Jamuna Devi, Jamunatri, é uma cidade com seu corpo, você não consegue chegar até lá. Mesmo eles fazem, acho que é um templo que é em cima de uma pedra, se eu não me engano. Na fonte do rio Jamuna. Foi feito um templo num lugar que não dá para se alcançar nem se você, com todos os seus membros, você não consegue chegar lá. Imagina construir lá em cima. Como que eles levavam as pedras lá? Então existem tecnologias de construção incompreensíveis até. A muralha da China, por exemplo, é algo surpreendente. Quem fez isso? Quantos quilômetros ela tem? É algo surpreendente. Ao construir esse palácio, Indraprastha, he was successful to get the association of Panchabandha, that devotee, that's why. Então ele se associa com os Panchabandhavas e é por isso que ele recebe Sadhusanga, Mayadanava. Então Sugriva, Hanuman, eles se associam com Rama e Lakshmana ao procurar por Sita dele. Lakshmana e Ramachandra vão para diferentes lugares e eles querem receber uma pista de onde estava Sita. Onde ela foi? Eles não sabiam exatamente onde ela estava. Finalmente, eles receberam essa chave. Então, dessa maneira, eu disse sobre o caçador e Kubja. Em sua vida precedente, recebeu a associação de Narada de Maharaj. Kubja. Ela recebeu a associação de Narada na vida precedente. Como que Kubja alcançou o sucesso? Então, em primeiro lugar, ela se associou com Narada de Maharaj na vida precedente. E essa é a razão pela qual ela recebe a misericórdia do Senhor Supremo. Ela recebeu a oportunidade de dar Chandana no corpo do Senhor Supremo, de Krishna. E quando Krishna disse, ó bela e doce donzela, e ela responde, ela começa a chorar, você está caçoando de mim? Eu sou toda torta. Você está me dando dor. Krishna não responde. Eu não estou brincando com você. Estou falando do seu coração é muito doce. É por isso que você quis me trazer pasta de sândalo para mim, a Balarama. Então Krishna faz com que ela fique reta. Ela é toda torta. Krishna coloca a mão no queixo dela, levanta ela, e ela fica reta. Ela se torna uma donzela lindíssima. Então depois disso, Krishna vai embora. Ela diz, você não pode ir embora agora, Krishna. Você terá que vir me encontrar. E ele diz, um dia eu vou satisfazer seu coração. Então, existem muitas coisas para que vocês possam entender. Então, existem diferentes tipos de rati. Sadharani rati, samantarati, Samatharati. Samatharati significa, Rati é uma atração por Deus, né? Então, existem diferentes tipos de atração. As gopis são chamadas, elas têm Samartha Rati. Então existem, por exemplo, Kubja tem esse tipo de atração por Krishna, que ela tem atração por satisfazer o Senhor, ao mesmo tempo ela tem o desejo de se satisfazer através do Senhor. Então existem diferentes níveis. As gopis não, as gopis só querem satisfazer Krishna. Esse é o mais alto nível de Rati.
Então tome cuidado. Você tem que entender que Krishna é o herói supremo. Então você não pode pensar que haja luxúria em relação a Deus. Ele tem vairagya completa, absoluta, infinita vairagya. Krishna, ele desfruta porque ele tem infinita vairagya. É por isso que esse desfrute não cria um impacto material. Ontem no Harikatha em Bengali eu estava falando que Mohini, ao observar a forma desse avatar de Vishnu como Mohini, Shankara Bhagavan, desculpem, ele cai na ilusão. Ninguém poderia iludir Sr. Shiva, mas observar a forma de Mohini, ele quis abraçá-la. E o Senhor se manifesta depois e diz o que aconteceu, Sr. Shiva. Você não está acima da ilusão, mas o Sr. Shiva pediu perdão. Ninguém pode desafiar a Maya do Senhor Supremo, a ilusão do Senhor Supremo. Então ontem, nós estávamos explicando isso no Harikatha. 16.108 rainhas de Krishna. Cada uma delas é tão bela quanto Mohini Avatar. Ao olhar para Mohini, alguém poderia enlouquecer por conta da sua beleza. Mas como é possível que Krishna vive uma vida familiar com cada uma dessas rainhas? 16.108 palácios, cada uma delas tem um palácio. E Krishna está com todas elas, com Rukmini ao mesmo tempo, com Satyabhama, Jambati, Lakshmana, todas estão casadas com o Senhor Supremo, o mesmo Krishna, ele está em todos os lugares, em todas as casas. Naradaji Maharaj viu esse milagre e falou, deixa eu ver como é que o Senhor vive vida familiar. Ele foi lá, viu. Ele entrou no primeiro palácio, no palácio de Rukmini, e observou Bhagavan Shri Krishna. Ele dava esse poder para ele. Então, ele vai até o palácio de Satyabhama e ele viu uma discussão doce entre ela e Krishna. Depois ele vai na casa de Jambati e Krishna estava com a criança no colo. E num outro tempo tinha uma criança num berço, e depois ele estava num outro palácio falando com os rishis e com os munis, no outro ele estava fazendo um yagya. O mesmo Krishna estava fazendo milhões de coisas diferentes. Como é possível? Narada ficou enlouquecida. O mesmo Krishna. Você não poderia dizer que não era o mesmo. Não é como não era Salila. 100 crores de gopas e cada uma delas dança com Krishna ao seu redor. Eu acho que são tipo 1 bilhão. Se você acha que Krishna se manifesta com algum poder yógico, você está errado. Eu preciso explicar isso para que você consiga quebrar as concepções erradas, como os Kardamuni, por exemplo, que queria brincar com Devahuti. Mas isso é diferente. Ele com um poder yógico se manifesta em diferentes corpos, mas isso é diferente. Na raça, cada uma delas dança com o Krishna original. Isso só é possível com Krishna. Balarama é a primeira expansão de Krishna, mas, por exemplo, em alguns momentos é o próprio Krishna que está em todos os lugares ao mesmo tempo, não são expansões sucessivas, é ele que está em 16.108 palácios diferentes. Vancha kalpadurusya ki pasan